Olá a todos e a todas. Uma coisa que me interessou recentemente foi a história de Moisés, porque repentinamente apercebi-me de que ela pode ser interpretada de modo parcialmente diferente daquilo que costumamos encontrar por aí. Ou seja, podemos encarar a história de Moisés como sendo uma representação de acontecimentos internos a todos nós, à medida que percorremos um caminho espiritual. E aí a coisa torna-se, quanto a mim, francamente interessante. Por exemplo, temos o episódio em que, o episódio inicial relevante da vida de Moisés, quando ainda bebê, ele é colocado numa cesta e entregue às águas do rio para poder escapar à fúria do faraó, que manda os soldados a matarem os jovens, os rapazes hebreus, porque receia o aumento excessivo do número deles, que poderão vir a desafiar o poder do faraó e poderão revoltar-se. Ora, Moisés escapa, anda no meio das águas, em perigo, mas acaba por escapar e ser recolhido por uma filha do faraó, que pode já representar um poder feminino benéfico no meio do mundo material, que pode ser representado pelo Egito e pelo faraó, o mundo da personalidade humana, o mundo do materialismo. E esta filha do faraó recolhe o bebê Moisés, adota-o, toda a família real egípcia acaba por adotar este jovem, esta criança, e Moisés, nos primeiros 40 anos de vida, acaba por se tornar um príncipe do Egito, o que simbolicamente pode representar a nossa personalidade que cresce, que se desenvolve e se aperfeiçoa com o melhor da cultura egípcia, ou seja, com o melhor da cultura do mundo material, num certo sentido, e desse modo podemos pensar que estes 40 anos iniciais da vida de Moisés, em que ele se torna um príncipe do Egito, com todas as honrarias, podem representar o apogeu da nossa personalidade humana, o desenvolvimento dos nossos poderes pessoais, intelectuais, emocionais, físicos, e uma integração desses poderes, tornando-nos príncipes, de certo modo, neste mundo. Pessoas com grande potencial, mas ainda pessoas. O que acontece depois é que há um momento em que Moisés mata um egípcio e tem que fugir por causa disso. Ou seja, é o primeiro momento em que ele, de algum modo, se move contra o movimento normal e os interesses da personalidade humana. Tem que escapar, tem que fugir e acaba por passar 40 anos num ambiente mais de deserto, em que passa por uma nova aprendizagem, mas também por uma humildade, em que se torna um pastor de ovelhas, aprende muito, faz o seu desenvolvimento posterior, casa-se, ou seja, talvez se encontre com o princípio feminino de maneira nova, diferente, mas depois tudo isto desemboca no episódio de Sarça Ardente, em que ele encontra aquele arbusto em chamas e onde se confronta com a vontade divina. O ser divino comunica com ele e dá-lhe uma missão, e a missão é libertar o povo de Israel. Ora, isto pode representar o momento em que nós, almas em desenvolvimento, nos encontramos com o Espírito e com o princípio da vontade divina no nosso mundo interior e recebemos uma missão diferente e uma missão que também passa por nos libertarmos a nós mesmos do que resta da nossa sujeição ao mundo material, ao mundo da personalidade humana, ao mundo que tende a ser egoísta. E então, Moisés regressa ao Egito para confrontar o faraó, mas ele leva um cajado. Um cajado pode ser símbolo do caduceu, pode equivaler ao caduceu, ao bastão de Hermes, e que pode então representar a nossa própria coluna vertebral, o nosso próprio sistema energético interior, quando o fogo serpentino, o fogo Kundalini, desperta na base da coluna, ascende, ativa todos os chakras, une-se no topo da cabeça com o princípio espiritual mais profundo, produz um estado de iluminação interior também, um novo poder da alma é afirmado. E na história de Moisés, o cajado, este nosso sistema energético, é precisamente um instrumento para exercer a vontade divina. Curiosamente, no início do confronto com o faraó,
Há aquele momento em que o cajado se transforma efetivamente numa serpente grande. O faraó convida os magos do Egito a ripostarem com 2 serpentes que vão lutar com a serpente única de Moisés, só que a serpente de Moisés acaba por comer as outras 2. Num certo sentido, podemos pensar que simbolicamente isto significa que a nossa unidade energética interna, que também corresponde ao canal energético interior na coluna vertebral, integra as dualidades, come-as simbolicamente, e integra-as numa unidade maior e num poder interior que se reafirma. E depois há o episódio em que o faraó, as forças da personalidade que ele representa, se opõem à libertação do povo de Israel. Opõem-se a permitir que a nossa alma interna se liberte da materialidade, do mundo egoísta, do mundo autocentrado e tudo isso. E então, o Egito, por causa disso, é alvo das 10 pragas, que há quem pense que também correspondem ao confronto com os 10 deuses do Egito, falsos deuses. Grandes forças do mundo psíquico que precisa ser ultrapassado também a favor do mundo da alma superior. E claro, o faraó acaba por perder, acaba por ter que desistir e libertar o povo de Israel. Entra-se na fase final, também da vida de Moisés, mais 40 anos, em que ele conduz o povo de Israel para fora do Egito, uma longa travessia, que é sobretudo simbólica também, o esforço necessário, toda a purificação necessária para se chegar a um estado diferente interior. E aí, de certo modo, Moisés já simboliza o Espírito Divino a guiar a alma humana, diria eu. E então, há o célebre episódio em que, após já bastante esforço, o povo de Israel se encontra perante o Mar Vermelho. De algum modo, uma nova versão para as águas do plano astral, as águas do desejo, as agitadas águas do nosso mundo, justamente de desejos. E por trás tem as forças do faraó, o exército do faraó, que vem contra eles em perseguição. De certo modo é um momento de beco sem saída, não há solução senão atravessar. A travessia parece impossível, mas Moisés, usando de novo o poder do cajado, o poder divino, consegue separar as águas, permitindo a travessia para lá do plano astral, para mundos superiores, já fora do pleno domínio do desejo e da agitação astral. E aí as forças do faraó tentam vir atrás e falham, afogam-se no plano astral, que é de facto onde nos afogamos quando a nossa vida é gerida apenas por desejos e por aversões, dualidades, e não vamos longe no nosso elemento espiritual. Ora, depois disso, também há um episódio de travessia difícil ainda. Chega uma altura em que o povo de Israel sente fome, sente sede, revolta-se, simbolicamente não está a encontrar alternativas ao mundo da personalidade e não sabe como sustentar-se, não sabe como encontrar uma energia nova. E mais uma vez há uma intervenção divina, traz o maná, o pão divino, e traz água também mais ou menos miraculosa a partir de uma abertura na rocha para alimentar o povo de Israel. E aqui temos de novo um tipo de alimento, um tipo de água que já tem um caráter diferente. Há uma energia superior que vem alimentar o desenvolvimento da alma humana do povo de Israel. Mais adiante, um último episódio relevante. Moisés sobe ao Monte Sinai, à montanha, num certo sentido. Subimos ao ápice de nós mesmos, encontramos-nos com o Espírito puro e com a imortalidade. E Moisés regressa com as tábuas dos mandamentos, os 10 mandamentos da lei divina, ou seja, ele regressa com uma materialização e uma capacidade de materializar para o povo de Israel, para a alma, a vontade divina. E a partir daí, a noção é de que Moisés primeiro e depois todo o povo de Israel, a alma humana em evolução, ficam o mais possível sintonizados, alinhados com a vontade divina, a vontade de um princípio divino, cósmico, que gere com uma benevolência amorosa para muitos os acontecimentos globais. E pronto, eu achei interessante pensar nesta história de Moisés de modo um pouco diferente do que encontramos por aí.
como podendo representar, sobretudo, o que nos acontece a nós mesmos internamente quando estamos num processo evolutivo enquanto almas. E falei do que queria por hoje, como habitualmente. Se gostarem, comentem, partilhem, subscrevam o canal e até muito breve.